tão pequeno quanto eu era. Não lembro de quando tudo começou. Só sei que começou. Com 7 anos de idade, já sentia todo o peso que o mundo podia trazer. Com 7 anos de idade, já sentia e já sabia quando ele voltaria novamente. Foram noites e noites infindadas, noites e noites que passei acordado, esperando quando teria novamente esse reencontro. E ele vinha. E quando vinha, não vinha sozinho, pois trazia consigo muita raiva, dor, ódio e um sentimento de vingança. E ali, indefeso, sem ter forças para lutar ou me defender, eu sofria calado, angustiado, tendo o corpo muitas vezes marcado por arranhões, safanões e pancadas. Mas o que era aquilo? O que era aquilo que no silêncio da madrugada vinha através de meus sonhos me perturbar, me possuir, me atormentar, pelo simples fato de querer se divertir? Uma criança de 7 anos, já tão atormentada, sem saber porquê, sem dizer o porquê, sem poder contar o porquê, sem conseguir explicar os porquês, mas acontecia. E muitas vezes, no âmbito de querer fugir, levantava no meio da noite e saía correndo desesperado, tentando abrir a porta e sair para a rua. Mas o que essa criança via? Mas o que essa criança sentia? Mas o que acontecia? Por quantas e quantas vezes, e madrugadas infinitas, ao acordar, eu ouvia o som que vinha e chamava por meu nome. E muitas vezes, mas ninguém ouvia. Ou ninguém ouvia, e somente eu. Som, ruídos, barulhos ensurdecedores que amarguravam minha alma, meu coração e meu espírito. Mas o que era aquilo? O porquê de tudo isso? Lembro, como se fosse hoje, quando tudo começou. Era uma noite aonde demorei para pegar no sono. E quando enfim peguei no sono, senti um peso em meu peito e uma angústia terrível em meu coração. E foi a primeira vez que na escuridão da noite aquele ser tomou forma e apareceu em meus sonhos. Sonhos tão reais que eu acordava machucado, arranhado, com o corpo marcado, sem saber o que era, por que era. Naquela noite, eu ouvi o golpear de um machado, como se estivesse cortando lenha fora de casa. Levantei-me rapidamente, corri até a porta da cozinha, encostei o ouvido e fiquei ouvindo
O barulho que lá de fora vinha era o levantar de um machado que golpeava a lenha. Aquele machado levantava em relance e golpeava a lenha novamente. Eu não sabia o que era e não sabia por que era. Quando de repente o barulho cessava e o silêncio tomava novamente a noite. Eu voltava para o meu quarto, deitava em minha cama, cobria minha cabeça e tentava dormir, esperando, pedindo, implorando, para que eu não ouvisse mais tudo aquilo. Ou de repente vinha lá de fora passos que circundavam toda a casa e pareciam unhas e garras que arranhavam a parede, sombras que passavam pela janela, ruídos que vinham lá de fora. Mas ninguém ouvia, além de mim, pois todos os outros na casa dormiam profundamente. Mas só eu ouvia, só eu sentia, só eu passava por tudo aquilo. Cheiros horríveis. Eu sentia um vazio na minha alma, um medo terrível, um abandono que eu sentia, como se eu não tivesse forças para pedir ajuda. Como mais que de repente eu sentia em cima do meu cobertor uma batida e um peso terrível, como se alguém deitasse e forçasse meu corpo para baixo do colchão. Eu não conseguia me mexer, soluçar, gritar, nem pedir por ajuda. E ali eu sofria calado. Depois de muito tempo, aquele peso sumia e ia embora. E eu ficava ali, esperando que novamente ele voltasse, ou melhor dizer, rezando para que ele não voltasse novamente. Sem saber e temendo o pior, nunca descobri o que acontecia. Mas era fato que aquela criança sofria e padecia, pois já sentia o peso de carregar uma marca, de carregar um triste destino, de carregar consigo talvez um elo de ligação entre este mundo e o mundo espiritual, aonde forças malignas, aonde almas perdidas e aonde demônios vinham atormentar a vida, perturbar aquela pobre e inocente criança de 7 anos de idade.